Por que eu não estou ouvindo nada aqui, Sérgio? O microfone está aberto. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada por estarem connosco mais uma noite, mais uma transmissão ao vivo do CCBA. Hoje começámos de uma forma diferente, avançámos logo com o filme que trata o tema da nossa live de hoje, a viagem, uma exposição sobre a viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira. Obrigada por estarem connosco. Para quem não acompanhou as nossas lives no último mês, o CCBA assinalou este ano o 5º aniversário da sua nova sede, instalada no renovado e belíssimo edifício do antigo Grande Hotel. A cedência deste espaço à Embaixada do Brasil em Angola está enquadrada no âmbito de um acordo bilateral entre Angola e o Brasil, que determinou também a cedência em contrapartida de um edifício de igual beleza e estatuto de classificação patrimonial na cidade da Bahia, onde foi instalada a Casa de Cultura de Angola no Brasil. Este ano, limitados pela situação de pandemia que vivemos atualmente, mas não parados, toda a programação foi feita online através de um ciclo de webinars e lives com convidados muito especiais, que com o seu carinho e dedicação nos transportaram aos eventos mais marcantes destes últimos 5 anos. Um bem-aja a todos. A exposição Viagem Filosófica convida o público para embarcar na mais significativa expedição de conhecimento da bacia amazónica no período colonial, empreendida no Brasil colonial, empreendida em 1783 pelo naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, acompanhado dos desenhistas Joaquim José Codina e José Joaquim Freire e do jardineiro botânico Joaquim do Cabo. Transposta para o ambiente virtual, a exposição reproduz fielmente o espaço do CCBA, como se o visitante estivesse a navegar por suas aulas e galerias, encontrando belíssimas ilustrações, ambientes e sonorizações que retratam com uma grande riqueza de detalhes a fauna, a flora, as paisagens, os vilarejos e as culturas dos povos indígenas amazónicos. Em seus 9 anos de duração, esta viagem filosófica percorreu milhares de quilómetros pelos rios da região, recolhendo imagens, amostras e artefactos levados para Portugal e alojados hoje na cidade de Coimbra, na Universidade de Coimbra. No Brasil, a Fundação Biblioteca Nacional preserva as obras em acervo digital, tendo publicado ainda na década de 1970 as reproduções que hoje fazem parte do acervo do CCBA e aqui estão a ser expostas pela primeira vez. Hoje, para nos acompanhar nesta viagem, temos a companhia de 2 convidados muito especiais, o próprio Klaus Novaes, que foi o curador da obra. Boa noite, Klaus. E a Ana Paula Bosque, doutoranda em História e que exerce atualmente as funções de professora no CCBA e que nos vai ajudar a fazer o enquadramento histórico da noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. E agora, para conhecermos um pouco melhor, vou muito resumidamente falar um pouco do percurso do Klaus até hoje. Ele é artista plástico e escritor, nascido em São Paulo, no Brasil. É desenhista de vocação, teve a sua primeira exposição em 1987, aos 17 anos, no musical Air, e daí em diante enveredou pelo teatro, tendo atuado profissionalmente por 15 anos, ao mesmo tempo em que se envolveu noutras funções nas artes cênicas, tais como a direção de arte, criação de cenários, figurinos e adereços. Paralelamente,
continuou a desenvolver talentos nas artes plásticas e gráficas, criando exposições de pintura, de desenho de humor e cartazes. Graduada em Letras no Brasil, pós-graduada em Língua e Cultura Portuguesa pela Universidade de Lisboa, em Portugal, onde lançou seu primeiro romance, Escritos Degradados. Viveu nos últimos 10 anos em Portugal, em Lima, no Peru, onde criou a exposição Ojos Negros. Hoje vive em Luanda, capital de Angola, onde desenvolveu em 2019 a exposição É de Lá, que esteve patente no CCBA, e tem sido um parceiro na difusão cultural do Brasil no exterior, em projetos como Leituras Assistidas de Dramaturgia Contemporânea, que estreará em 2021, e agora com a exposição Viagem Filosófica, em que fez a curadoria e tratou dos aspectos textuais e artísticos, reunindo suas experiências profissionais na criação e virtualização da exposição em comemoração dos 5 anos do CCB. E é um grande currículo já, Klaus, muita experiência nesta arte, não é verdade? É verdade, Marisa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você, a Ana Paula, por esse convite, essa oportunidade de poder falar um pouco desse trabalho que tem me absorvido tanto nos últimos meses. É um grande prazer. Agradeço muito também a presença do público que nos assiste ao vivo e também dos que verão futuramente essa publicação na internet. É verdade. Esta live depois fica gravado na nossa página de Facebook e pode ser revisto depois mais tarde. Então, Klaus, vamos começar esta nossa viagem. Pode falar-nos um pouco de como surge a ideia de criação desta exposição e do seu processo de adaptação ao formato digital? Está bem, está bem. Bom, em primeiro lugar, a exposição ela foi idealizada no ano de 2018. Então, já tem quase 2 anos que esse processo de realização dessa exposição tem sido trabalhado. A ideia original foi desenvolvida pela Nídia Klein, a ex-diretora do CCBA. A Nídia, com esse material que pertence ao CCBA, que são os 2 volumes da Viagem Filosófica, ela tinha essa consciência. Isso, aqui nós vemos as imagens da publicação de 1971 da Biblioteca Nacional. Primeira e única. É a única edição desse material, feito até hoje, não só no Brasil, no mundo. E no Centro Cultural do Brasil nós temos 2 volumes. Eu acho que, exatamente, são esses próprios volumes tirados em cima da mesa do CCBA no dia da nossa reunião. E a Nídia, com toda a consciência que ela tinha da importância desse material, ela me convidou para uma colaboração, como eu tenho colaborado em outras atividades também do Centro Cultural do Brasil, em termos de artes, para nós desenvolvermos juntos um projeto para uma exposição real. Então, a ideia era estrear essa exposição ou em 2019, ou talvez em 2020, dependendo dos aspectos práticos, o tempo que pudesse levar para desenvolver a exposição toda, porque são 300 obras. Cada volume desses tem em torno de 150 ilustrações. Para desenvolver uma exposição como essa, precisaria realmente de recursos, e para nós conseguirmos esses recursos, também o desenvolvimento de um projeto bastante detalhado, que nós trabalhamos juntos nele. Eu gostaria até de pedir para a Ana Paula, que eu enviei o material também do projeto, vamos começar por ele. Eu acho que é importante até para que o público tenha bastante noção até de como se desenvolve uma exposição. Então, esse é um projeto que foi criado para conseguirmos, de alguma forma, viabilizar a exposição, calcular custos. Então, vocês podem observar aqui que tem vários ambientes retratados, a abertura, já com os elementos cenográficos que nós poderíamos usar na exposição, a partir de uma curadoria que
não é exatamente uma curadoria de escolher obras, pensar obras, deixar obras de lado, até porque esse material ele é tão monumental e tão importante, já com 240 anos que eles foram trabalhados, não tem nenhuma obra que seja dispensável nesse material. O grande desafio, realmente, seria de como distribuir essas obras no espaço. E aí surgiu uma ideia de trabalharmos com a própria imagem de um navio. Como toda a expedição se passa em meio aquático, a Amazônia, a grande baía hidrográfica que é a Amazônia, um símbolo muito importante dessa exposição são símbolos náuticos. Então, nós começamos a pensar nessa ideia de transformar o CCBA numa grande caravela, já voltada para o mar, que nós temos esse privilégio do Centro Cultural estar a poucos centenas de metros do Oceano Atlântico, e trabalhando com essa ideia de proa, popa, convés, porão, passadiço, capela, paiol. Então, esses elementos náuticos, eles nortearam bastante a exposição. Vocês vão ver aqui esses elementos de corda, que ao mesmo tempo remetem ao navio, também remetem aos cipós, à vegetação amazônica, que é muito, muito exuberante. Podemos passar para o próximo. E também trabalhar nas salas, porque essa exposição ela foi elaborada para o andar superior do CCBA, onde tem todo aquele adro principal da instituição e as salas do andar superior. Essa imagem é referente a uma pequena saleta que tem logo na entrada do andar superior, que é justamente para remeter esse universo da Amazônia como se estivéssemos dentro de um navio, de um gaiola, né, como chamam os barcos da Amazônia. Vocês podem ver aqui todos os elementos que foram pensados previamente para a exposição, eles já estão aqui nesse pré-projeto demonstrados. Pode seguir para o próximo, por favor, Ana Paula. Aqui é uma das salas, eu não vou mostrar o projeto todo, é claro, mas uma indicação dele, com os estudos de suportes. Então, era importante para nós tentar fazer uma ponte entre esse material, que já tem 2 séculos de antiguidade, com o contemporâneo, ao mesmo tempo buscando elementos que remetessem à Amazônia, aos temas tratados na exposição. Essa publicação da viagem filosófica, ela foi dividida em 5 partes: geografia, aves, mamíferos, invertebrados e antropologia. Então, nós tínhamos que desenvolver isso de uma forma que pudéssemos, sem seguir a ordem numerada que essas pranchas têm na publicação, sem perder o conceito da publicação, recriando essas obras, trazendo essas obras para os dias atuais. Então, tecnologia, salas sonorizadas, com vídeo, ao mesmo tempo com materiais naturais, fibras naturais. Podemos passar para a próxima. Essa é uma outra sala, a sala dos mamíferos e das aves. Então, vocês veem que são imagens fixas, né? Aqui, que depois nós viríamos a trabalhar de uma forma diferente para trazer para a internet. Vocês vão reparar que nesses suportes nós usamos puleiros para criar o conceito do pássaro, da sala dos pássaros, as pranchetas, porque são materiais também de manufatura natural, os pregadores de roupa e outros elementos. Tentar fazer uma ponte entre o passado e o presente. Pode passar para a próxima, Ana Paula, por favor. E a exposição também ela vai mudando de cores, né? Ela começa nas primeiras salas muito colorida, com essa integração entre o homem e o meio ambiente. Na segunda parte da exposição, quando começa a entrar nos aspectos mais antropológicos, as obras também são preto e branco. Então, seguindo a gênese criativa da própria separação que fizeram das obras para a publicação, nós também fomos seguindo essas ideias. Então, aqui já tem as caixas para carregar produtos, que também tem a ver com certo mercantilismo,
não é? Dos produtos, não só da Amazônia, como também da imagem do Brasil no exterior, e há muitas ideias por trás desse projeto. Podemos passar para o próximo? Aqui é uma sala que seria na própria galeria principal da exposição, que ela junta a capela e o paiol. A capela e o paiol elas são muito importantes, porque nesses aspectos geográficos abordados na viagem filosófica, a igreja e a presença do exército eles são muito importantes e permeia toda a obra. Então, a capela e o paiol tem um espaço recuado ali, que também é muito interessante para a visita. Então, basicamente, o projeto já existia desde 2018. Nós, depois da saída da Nídia do Centro Cultural, até antes disso, né, porque ano passado eu tive a minha exposição, o Edilá, então teve todo o desenvolvimento do Edilá, ficou em suspenso esse projeto, até porque seria muito grande, um projeto que envolveria a monitoria do CCBA, uma divulgação muito boa, então precisaria realmente de tempo e um motivo muito importante para fazer essa exposição. Nós tivemos o ano passado, tive a minha exposição também, outras atividades do CCBA, a exposição ficou reservada para esse ano, para fazermos para o 7 de setembro, que é uma data que se sabe que é muito importante nas representações brasileiras no exterior. Então, nós tínhamos ideia de desenvolver a exposição para esse momento. E, de repente, chega a pandemia. Então, com a chegada da pandemia, automaticamente todos esses eventos de congregação de público, e que as pessoas pudessem realmente estar juntas no mesmo espaço, foram cancelados. Todos nós sabemos disso. Então, a exposição ficaria, mais uma vez, em suspenso. Nesse projeto que vocês começaram a desenvolver, as lives do CCBA, e que eu tenho acompanhado em todas elas com muito interesse, eu pensei nessa possibilidade de transformar esse projeto que nós tínhamos numa exposição virtual. É claro que com alguns limites, por quê? Hoje, quando se pensa numa exposição virtual ou passear por uma galeria, as pessoas já pensam no Louvre, que você entra numa sala 3D, que faz uma navegação como se você estivesse no Google. Isso seria muito possível, até porque há profissionais aqui em Angola que poderiam fazer esse trabalho, se a exposição existisse, se ela estivesse montada no espaço. Se alguém entrasse com aquela câmera estroboscópica na cabeça e filmasse todos os ambientes. Nós poderíamos realmente virtualizar a exposição dessa forma 3D, mas nós não temos essa possibilidade. A exposição realmente não existe. Então, seria uma exposição virtual de raiz, quase retomando ao conceito de website, na verdade. O que nós temos da exposição hoje é uma exposição em website, no entanto, muito bem trabalhada a partir desses conceitos originais da criação da exposição. É um projeto muito interessante, não é? E obrigada, Klaus, por estar a partilhar connosco todo este processo de construção, do pensamento, a reunião de recolha dos materiais, um pouco uma visita pelos bastidores, não é? Da produção. Exatamente. E agora então, perdão. não é? Não, e agora ia Desculpe, iniciar a viagem, não é? Sim. Não tem problema. Porque É assim, estamos aqui numa conversa. Hoje, nessa nossa live, nós vamos falar basicamente da viagem filosófica, da parte histórica da viagem filosófica, mas antes disso nós vamos fazer uma pequena navegação pelo site para quem ainda não visitou, já se sentir estimulado a conhecer esse projeto. Aqui é a página de abertura. Nós instalamos o site no próprio website do CCBA. Então, durante esse momento da exposição virtual, todo o menu do CCBA, que antes anunciava as atividades da instituição, foram transformados no próprio menu da exposição virtual.
Então, agora tem o CCBA aqui no cantinho. Quem clicar no CCBA vai entrar em outras páginas, mas o restante do menu é da viagem filosófica. Podemos embarcar. Porto, sim. Então, aqui vocês já vão perceber que aquelas imagens que existiam no projeto inicial, elas foram retrabalhadas, todas por mim. Eu mesmo fiz essa parte gráfica, de criação do próprio website para a internet. É o trabalho de uma pessoa só. Então, eu tive realmente um período de 1 mês, quase 2 meses, de aprofundar realmente na pesquisa, na busca histórica, por isso também. Porque eu confesso a vocês que eu também conhecia muito pouco da viagem filosófica e do Alexandre Rodrigues Ferreira. Aqui nós já passamos para a entrada propriamente dita da exposição, e vocês podem clicar nos textos, por exemplo, e ter o conteúdo do material publicado pela Biblioteca Nacional. Esses textos são da própria biblioteca. Os textos que eu coloquei no site são apoio da exposição, como seria numa exposição real, legendas da exposição, mas nós tentamos ao máximo nos ater ao conteúdo. Uma imagem também curiosa, interessante, essa do frontispício alegórico da viagem filosófica. Esse foi feito antes mesmo da viagem começar. É quase como uma propaganda de divulgação da viagem filosófica. É possível ver o Alexandre Rodrigues Ferreira, observar o mapa, os preparativos dos materiais que seriam levados na viagem. Voltando aqui à página, vocês também podem ter uma biografia do Alexandre Rodrigues Ferreira e todos os ícones, as flechas, as portas, você pode clicar neles e cair diretamente em outra sala. Então, agora, aqui nessa sala, no projeto original, era toda uma imagem fixa, agora tem um vídeo, você pode assistir um vídeo de mais de meia hora, uma navegação no Rio Negro, para dar essa atmosfera da viagem. Vamos visitar mais um pouquinho o site, porque nós queremos, na verdade, que vocês visitem o site, que façam essa viagem, que ela é bastante grande. Aqui, um dos temas da exposição mais importantes é geografia. Então, o adro principal, toda a galeria principal do CCBA foi transformada nesse espaço geográfico. Então, é a navegação pelo Rio Negro e pelo Rio Branco, que são as duas navegações mais representadas na publicação. Aqui já numa galeria, também pode clicar nas imagens, e elas são ampliadas. Então, cada uma delas tem a descrição do lugar por onde ele passou, seguindo exatamente também as legendas da própria publicação da Biblioteca Nacional. Podemos passar por mais imagens. Ok. Aqui é uma das imagens de um afluente do Rio Negro. Então, essa viagem começou por rios muito grandes, muito largos, e foi adentrando a floresta amazônica até chegar a ribeirinhos muito distantes na floresta. Nós vamos ver só mais uma sala, que é exatamente uma sala que nós vimos anteriormente no projeto. Clica na portinha, entra na sala dos peixes, que aqui tem o áudio também. Essa sala é muito importante dentro dessa concepção, porque ela é a primeira sala propriamente dita, e é uma das mais coloridas, que é o começo da expedição, esse primeiro contato do Alexandre Rodrigues Ferreira com as populações ribeirinhas, ainda na região de Belém do Pará. E um outro aspecto muito importante para o ribeirinho é justamente a alimentação e o peixe. Então, a primeira sala representa os peixes e esse contato com o ser humano. E a partir daí, cada uma dessas salas vai ter uma surpresa diferente, áudios, vídeos, e que eu gostaria que, depois da live, vocês viajassem pela exposição, conhecendo até melhor. Aqui a página inicial do CCBA,
Eu acho que a Ana Paula depois vai deixar disponível também o link para vocês. Então, aquele projeto resultou nessa exposição virtual. E essa exposição virtual, ela resultou de uma grande pesquisa. Que é isso que eu gostaria realmente muito de conseguir passar um pouco para vocês do que eu tenho trabalhado nos últimos meses. Ok. Pronto, e agora que demos este pequeno cheirinho, não é? Desta viagem, vamos então fazer um pouco a contextualização histórica de todo este momento, destes 9 anos tão importantes, e para isso vou introduzir aqui na nossa conversa a nossa segunda convidada, a Ana Paula Boscaro. A Paula é doutoranda, mestra, bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Pesquisadora integrada no Laboratório de História Económica e Social e é membro da Associação Nacional de História, secção de Minas Gerais, da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Económica e da Sociedade de Estudos do 800. É atualmente professora do Centro Cultural Brasil-Angola e é autora do livro Uma Serra de Almas Negras, Escravidão e Pequena Propriedade. Recentemente desenvolve pesquisas na área da história económica, demográfica e social, com ênfase nos temas da escravidão e tráfico de escravos. Um currículo já muito bom, Paula. Esta juventude hoje muito interessada nestes assuntos de história, não é? E era por aí que eu queria perguntar-te, Paula, como historiadora, tu identificas e reconheces a importância das fontes documentais para a pesquisa histórica, não é? Como é que estes relatos, os relatos destes viajantes, podem ajudar na tua pesquisa, na pesquisa das diferentes temáticas da história? Boa noite, né? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer a Marisa pela apresentação, ao Klaus por nos presentear com essa exposição maravilhosa, e também, né, ao todo o público do CCBA que nos assiste nessa tarde no Brasil, noite de Luanda. Na minha pesquisa atualmente, eu trabalho com tráfico interno de escravos, né, no Brasil, na primeira metade do século XIX, principalmente no que hoje nós conhecemos como o eixo sul-sudeste do país, né? E na pesquisa, além de várias fontes de caráter qualitativo, quantitativo que eu utilizo, os registros dos viajantes me foram muito úteis, né? Principalmente porque eu abarco justamente essa questão de rota, de caminhos e etc. Então, assim, a produção, né, o conhecimento deixado por esses viajantes é riquíssimo em todos os aspectos e em várias temáticas, séculos e etc. Né? É interessante falar que a produção do conhecimento científico no Brasil ela é anterior ao período de abertura dos portos, né? Ou seja, anterior a 1808. E os viajantes, diferente do que muitas pessoas acreditam, né, eram pessoas de ambos os sexos, de diversas origens, classes sociais, diferentes profissões, formações intelectuais, né, e que deixaram um rico material, que nós chamamos de literatura de viajantes, né, que se constitui justamente em testemunhos, cujos registros e as observações feitas por eles nos ajudam muito a entender o passado, né, o Brasil de antanho, como é que se vivia, né, os aspectos cotidianos, enfim, vários elementos que são abordados nessas obras, principalmente através de pinturas, desenhos, crônicas, álbuns, diários, correspondências, né? Então, assim, as fontes são abundantes, né? E a presença desses viajantes estrangeiros e as suas publicações no Brasil, elas datam ainda do século XVI. Né? Existe mais de 260 obras em várias línguas, onde os autores
né, falam sobre os habitantes, a vida social, os usos, os costumes, a fauna, a flora, como a própria exposição, né, Viagem Filosófica retrata muito bem, e que caracterizavam essa sociedade, né, portuguesa, né, colônia do Brasil e depois império, né, que iríamos nos tornar. Assim, no geral, quando a gente fala sobre viajantes, normalmente, né, as pesquisas nos remetem ao século XVIII, perdão, ao século XIX, principalmente. Por quê? Porque com a abertura dos portos, as Nações Amigas, em 1808, aconteceu essa intensificação, né, da navegação e, consequentemente, o aumento da presença estrangeira no país. Né? Não por acaso, nós temos várias e várias pesquisas que falam sobre Debré, Rugendas e até mesmo sobre o botânico francês, né, que percorreu o Brasil no século XIX, Auguste de Saint-Hilaire, dentre vários outros. Eu acho que é por isso que a exposição Viagem Filosófica, né, abordada pelo Klaus, ela tem uma importância extrema, né, no sentido, além de artístico, também histórico. Né? Porque assim, ela trata de uma viagem que, apesar de pouco conhecida, ela foi uma das mais importantes já realizadas no Brasil. Né? Ela foi, na verdade, a maior e mais longa expedição realizada pela Amazônia. Né? Então, assim, mais do que as obras em si, o contexto histórico, né, é muito importante. E o Klaus, ele trata isso muito bem, ele traz isso muito bem para a gente na exposição. Né? E quando a gente, né, ao falar dessa exposição, ela nos remete, então, aos agentes que participaram dessa exposição, até então muito pouco conhecidos pela historiografia, né, como, por exemplo, o Alexandre, né, e é nesse aspecto que eu queria mais ou menos conversar com o Klaus, né, sobre quem era esse feitor, quem era o Alexandre, que trouxe essa exposição para nós, né? Quem era, como é que ele foi convocado, né, o contexto em que ele foi convocado, como se deu esse processo todo, e queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, sobre essa figura, o Alexandre Rodrigues Ferreira, muito pouco conhecida, mas de suma importância para a história do nosso país. Ana Paula, que prazer conversar contigo hoje sobre esse tema. Fico muito feliz de poder ter esse suporte de uma especialista, de uma historiadora. E como eu disse anteriormente, eu também conhecia muito pouco dessa viagem filosófica. O Brasil conhece muito pouco. E eu sou um artista, eu sou um escritor. Eu tive que realmente me lançar numa pesquisa muito grande, histórica, para absorver realmente todo o potencial dessa viagem filosófica, que ela realmente tem muitos aspectos diferentes que nós vamos tratar aqui agora. E o mais importante realmente é começar pelo Alexandre Rodrigues Ferreira. Por quê? O Brasil, como você disse, foi muito retratado por estrangeiros. Depois eu vou falar mais disso, mas o Alexandre Rodrigues Ferreira, ele representa, na viagem filosófica, o brasileiro. O Alexandre Rodrigues Ferreira, ele nasceu na Bahia. Isso, temos uma imagem. O Alexandre Rodrigues Ferreira nasceu na Bahia, em 1756. Ele teve os primeiros ensinos dele no Convento das Mercês, em Salvador. Quando ele completou 14 anos, o pai, que era um comerciante rico na Bahia, o enviou para Coimbra, com a ideia de que ele se tornaria um religioso. Então, a ideia era o sacerdócio. O Alexandre Rodrigues Ferreira se dedicasse ao sacerdócio. Mas, chegando a Portugal, ele, depois de ter ficado algum tempo com a igreja, né, sob cuidados da igreja, ele primeiro se inscreveu num curso de leis, se chamava assim mesmo, curso de leis, que seria o direito, provavelmente hoje, e depois ele entrou na primeira turma da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Filosofia, primeira turma de filosofia, que foi iniciada em 1772. E ele teve a formação dele através de um italiano, o Domenico Vandelli, que também aparece em algumas biografias como Domingos Vandelli. O Domenico Vandelli, ele era o responsável pela Faculdade de Ciências
da Universidade de Coimbra e foi um dos professores do Alexandre Rodrigues Ferreira. E o Vandelli já percebia nele essa possibilidade de, talvez, em algum ponto, empreender uma dessas viagens filosóficas que já, naquela época, começavam a ser ventiladas pelo Estado mesmo. Nós podemos seguir a próxima imagem. Isso, porque são aspectos que cercam a viagem filosófica e vão além da ciência. Então, por exemplo, há uma questão geográfica muito importante que, em 1750, é estabelecido o Tratado de Madrid. Até o tratado anterior, o Tratado de Tordesilhas, o Brasil era dividido por essa linha. Então, a cidade de Belém já pertencia ao Brasil, tinha uma população bastante grande, já tinha um desenvolvimento importante para a época, mas é a partir de 1750, quando é assinado o Tratado de Madrid, que realmente se delimita o espaço norte do Brasil, norte e centro-oeste. Então, isso abre uma preocupação por parte da coroa brasileira de ocupar esse território, de demarcar esse território, até porque as navegações nesses séculos anteriores ao Alexandre Rodrigues Ferreira levaram muitos estrangeiros ao Brasil, e não só estrangeiros em busca das riquezas, mas também por tentativas de posse do território. Então, havia ingleses, holandeses, franceses. Aqui, sim. Essa é uma imagem, uma pequena coletânea de textos que foram publicados no século XVI, XVII, XVIII, textos anteriores ainda ao Alexandre Rodrigues Ferreira. Então, a percepção que se tinha da coroa portuguesa nessa época, principalmente pelos europeus, é que os portugueses não estavam tão interessados assim no Brasil quanto eles. Portugal ainda se dedicava muito ao comércio de especiarias, à comunicação com o Oriente, não que não mandasse escritores e pesquisadores e desenhistas ao Brasil. Há, sim, registros muito importantes feitos por Portugal, mas não eram publicados. Então, é considerado um grande silêncio por parte de Portugal da publicação científica. Ao mesmo tempo, podemos até passar para outra imagem também, porque eu já vou emendar nesse assunto. Ao mesmo tempo que tantas publicações sobre o Brasil aconteceram na Europa a partir da descoberta do Novo Mundo, muitas dessas publicações... Pode mudar, por favor. Muitas dessas publicações traziam imagens muito fantasiosas do Brasil, algumas figuras míticas, a figura das Amazonas, monstros terríveis, impossibilidade total de vida naquele lugar selvagem. Então, a imagem que se construiu do Brasil na Europa no século XVI foi uma imagem bastante distorcida da realidade, mesmo alguns viajantes tendo descrito bastante bem. Aqui, essas imagens são curiosas, porque desses relatos de viajantes, dois deles me chamam muita atenção. O mais conhecido deles é o do Hans Staden, que foi capturado por indígenas e ficou prisioneiro muitos anos no Brasil, e ele escreveu 2 obras. E essas obras escritas é importante ressaltar isso, a imagem do Brasil, não é? Porque o relato chegava à Europa e, a partir do relato, é que os desenhistas ilustravam. Então, essas imagens, se vocês observarem bem, há grandes estudos feitos por pessoas mais interessadas na estética e na forma como as imagens aparecem, que essas figuras retratadas nesse período, elas têm mais uma aparência renascentista, com os corpos renascentistas, e esses relatos, eles acabavam, de alguma forma, mais desinformando sobre o Brasil do que informando. Um outro relato que eu acho muito interessante, só para concluir essa ideia, é o do Anthony Canivetti. O Anthony Canivetti, que no Brasil foi chamado Antônio Canivetti, ele foi um pirata britânico que viveu 10 anos no Brasil, em fugas, porque ele foi escravizado. O Canivetti foi escravizado pelo primeiro governador da província do Rio de Janeiro. Então,
O Alexandre Rodrigues Ferreira passa 9 anos na Amazônia, mas o Antony Canivetti, no século XVI, passou 10 anos no Brasil, mas no Brasil litorâneo. E ele conta histórias realmente muito interessantes, apesar de ter muita fantasia também, mas só para fazer esse contraponto de como essa transição de uma iconografia brasileira mais mal, diria que mal conduzida em alguns momentos por editores, até porque os editores europeus, depois da descoberta do Brasil e do Paraíso Perdido e do Novo Mundo, alguns deles mudaram até de ramo. Eles publicavam determinados tipos de conteúdo e, a partir de 1500, o interesse do público europeu por essas obras era tão grande que o Theodor Debris, que é um dos maiores publicadores alemães, ele chegou a passar a publicar só relatos sobre o Brasil. Então, essas imagens elas eram produzidas sob encomenda, mais para ilustrar como um almanaque, para satisfazer um público bastante mediano, fantasiosamente sobre o Brasil, do que a realidade. Aí aquela última imagem que eu falei tanto que eu acabei... as imagens coloridas. É possível voltar no anterior? Sim. Aqui, já nos 1600, quando os holandeses, né, ocupam o nordeste do Brasil, que você começa a ver representações mais substanciais e com registros históricos mais verossímeis. No entanto, essa iconografia toda, como você disse na tua abertura, uma parte dela também ficou restrita ao litoral do Brasil. O que a viagem filosófica oferece nesse momento é uma viagem à Amazônia. A Amazônia, então, completamente desconhecida. E o que acontecia também? Os europeus criticavam muito a postura de Portugal de não fazer a divulgação científica e colocavam isso até como um descrédito à coroa portuguesa para justificar, de alguma forma, uma possessão do território. Porque se você não cuida do que você tem, por que você vai querer cuidar tanto? Então, nós vamos cuidar por você. E é nesse momento que a reforma do Pombal é muito importante. E esse é o contexto todo dessa viagem filosófica. Pombal, ele, já preocupado com essas questões de Estado, resolve instaurar não só o curso de filosofia na Universidade de Coimbra, como estimular essas viagens filosóficas, que são 4 viagens filosóficas. Na verdade, é uma viagem ao Brasil, outra a Angola, uma terceira a Moçambique e Goa, e uma quarta a Cabo Verde. A viagem do Brasil ficou para o Alexandre Rodrigues Ferreira por esse motivo mesmo dele ser brasileiro. Eles acreditavam que ele, por ter nascido na terra, por um interesse pessoal, pelo lugar onde nasceu, também uma possibilidade de contato mais, talvez um pouco mais fluente entre o nativo e os reinóis, como chamavam, né? Os portugueses que migraram para o Brasil eram os reinóis. Essas ações todas do Marquês de Pombal foi que viabilizaram a viagem filosófica. O que aconteceu foi o seguinte: a viagem filosófica ao Brasil ela é tão grande que, a princípio, 4 naturalistas estavam orientados para seguirem nessa expedição. Mas com a necessidade realmente de mostrar esse domínio das colônias, resolveram mandar um naturalista para cada localidade. E coube ao Alexandre Rodrigues Ferreira vir para o Brasil, que acabou se constituindo a maior viagem filosófica, 9 anos de realização, 40 mil quilômetros percorridos, 23 mil artefatos recolhidos, mais de 1.400 documentos produzidos. Então, essa viagem ela é uma epopeia. E é essa epopeia que nós vamos começar a trabalhar agora também.
Eu acho fantástico, assim, Klaus, esse aporte teórico, né? Esse suporte de pesquisa, o qual com certeza você precisou fazer com muito afinco para elaborar essa exposição, né? Como historiadora, eu sei o quanto difícil essa pesquisa historiográfica, porque, né, a gente tem que analisar muito a veracidade das fontes, quais fontes de fato nos remetem ao que aconteceu, quais fontes são mais fantasiosas e precisam de uma crítica, né, maior sobre elas. Então, assim, embora você tenha falado que não é um pesquisador, que não é um especialista neste aspecto, assim, esse é um tema, né, esse tema da viagem filosófica é um tema ainda tão pouco conhecido, né, na historiografia, do ponto de vista histórico, que sua pesquisa em cima disso, com certeza, tem uma valia assim, extremamente grande, né, não só para o campo artístico, mas principalmente para nós, historiadores também, que estamos começando, né, sempre em busca desses maiores arcabouços para entender o que de fato foi a história do Brasil, que é muito ampla, que envolveu muitos agentes, né, e cujo esses viajantes fizeram parte e uma importante parte da história foi contada por eles, né. E daí, nesse aspecto, queria que você falasse um pouquinho para a gente, até para mim, também, né, a título de curiosidade, conhecer mais de como é que foi esse roteiro, né, da viagem filosófica, como é que aconteceu essa viagem, porque, como você mesmo disse, foi 9 anos, né, de expedição, foram 9 anos de expedição. Isso é um tempo extremamente grande, né, para todos os envolvidos ali, né, que com certeza passaram por muitos percalços, né, tiveram muitas descobertas, registraram muitos bons momentos cotidianos e, enfim, como é que aconteceu tudo isso? Em primeiro lugar, é verdade. Ana Paula, foi muito difícil fazer essa pesquisa histórica. Justamente por ser uma expedição pouco conhecida, os relatos eles são muito díspares. Há documentos oficiais dos dois países, de Brasil e de Portugal, com informações diferentes. Então, realmente, essa ainda é uma viagem que ela precisa ser debruçado sobre ela e esclarecer muitos desses pontos. Essa viagem, retomando um pouquinho até a própria trajetória do Alexandre Rodrigues Ferreira, quando o Alexandre Rodrigues Ferreira conquista a graduação dele na universidade, ele vai trabalhar no Museu Real da Ajuda, em Lisboa. No Jardim Botânico, há um jardineiro botânico que é destacado para ir com ele também nessa viagem, que é o Agostinho do Cabo. Existe toda uma preparação para essa viagem. Então, desde a forma como eles iam retratar, armazenar as amostras, o envio, toda a tratativa também com as governanças locais, porque cada uma das capitanias tinha os seus governadores gerais, então existe toda uma comunicação política que precisava acontecer. Então, o Alexandre Rodrigues Ferreira, antes dele ir oficialmente para a expedição em 1783, ele foi em 1780 à Amazônia. Ele visitou a Amazônia ribeirinha, ele foi até Belém do Pará, ele teve um primeiro contato com essas populações, ele viu o que era a floresta e voltou para Lisboa maravilhado, completamente encantado por isso, e ainda mais dedicado à realização da viagem. Então, quando ele chega no Brasil em 1783, ele chega com 2 desenhistas também, que é o Joaquim José Codina e o José Joaquim Freire. Os portugueses que sempre dizem que os brasileiros, acho que todos os portugueses chamam Joaquim, talvez aí na questão histórica eu já explique. 3 dos 4 componentes da expedição chamam Joaquim. Então eu vou tratar sempre por Codina, Freire e do Cabo, tá bem? Então, assim, esses 4 formam um núcleo mesmo científico da expedição. O Alexandre Rodrigues Ferreira encabeçando como naturalista, os 2 desenhistas e o botânico. Eles partem de Lisboa para o Brasil em 2 navios. Esses navios, cada um, na época chamava-se Naus, Charrua, tinham outros nomes. Eles partiram com cerca de 100 pessoas para a região de Belém. É claro que nem todas foram para a expedição. Inclusive, um vice-governador-geral de uma província foi também, levaram materiais, todos, e chegaram a Belém do Pará
em outubro de 1783. Acho que a próxima imagem que nós temos reservada para isso. Exatamente. Essa é uma imagem que mostra toda a extensão da viagem, o roteiro da viagem. A capitania do Grão-Pará, a capitania de São José do Rio Negro e a capitania de Mato Grosso e Cuiabá. Só por essa imagem vocês já podem ter uma certa dimensão do tamanho dessa expedição. Aqui tem uma ilustração de uma das naus e ele fez a expedição, mas é claro que essa expedição contou com outras embarcações menores. Podemos passar para o próximo slide? Exatamente. Então, quando o Alexandre Rodrigues Ferreira chega a Belém do Pará, ele fica 1 ano em Belém do Pará, apenas recebendo mapas desses governadores das outras províncias, instruções, fazendo contato com as localidades mais próximas da cidade de Belém. Então, nesse período, ele mapeia a ilha de Marajó, as vilas de Cametá, Oeiras, e principalmente Belém. Como Belém também é uma cidade já muito desenvolvida e faz parte também das atividades que ele vai desenvolver no Brasil, tanto a pesquisa do que o Brasil tem a oferecer, mas também a certificar-se de tudo que Portugal estava a enviar para o Brasil, a construir as igrejas, as praças, que também estavam sendo realizadas no Brasil. Essa é uma imagem da Vila de Cametá. Ela é muito interessante porque tem a imagem antiga e tem uma imagem da Vila de Cametá hoje. A igreja que se vê no meio, um pouco para a direita da imagem antiga, é a mesma igreja que existe ainda hoje. Você vê que esse horizonte, ele permanece muito próximo daquilo que eles viram. Passa para a próxima imagem, por favor, Paulo. E um detalhe daquela imagem é justamente um momento em que o Freire, um dos desenhistas, está pintando a cena em cima de um barco. Então, vocês imaginem, quantas dificuldades que esses desenhistas tinham. Eu também sou desenhista e eu posso falar disso, é uma dificuldade. Muitas vezes eles trabalharam essas obras em cima de barcos em movimento. Imagina você fazer um desenho, tratar com tintas num barco em movimento. Ao mesmo tempo, essa imagem é muito curiosa, porque dá para perceber que eles tiveram alguns momentos bastante de entrosamento e idílicos também nessa viagem. Há pelo menos 9 pessoas em torno do desenhista aqui nessa imagem, nadando em cima do barco, uma mulher a observar ele a desenhar, alguns nus. Eu acho muito curioso nessas imagens de época que você pode observar que algumas pessoas que estão na água estão nadando de chapéu. Isso diz muito da Amazônia. Aquele calor amazônico, aquele sol amazônico, até para você entrar numa água fresca, você precisa de um chapéu para não se queimar. Aqui é uma das imagens da igreja das Mercês, em Belém, e uma imagem também da ilha de Marajó, da Vila de Joanes. Podemos seguir? E nessa região, quando ele deixa a região de Belém e parte já subindo o rio Amazonas, é sempre importante destacar que essa expedição ela navegou contra a maré, porque o rio Amazonas ele está descendo de toda a bacia hidrográfica e vai desaguar no oceano. Esse é conhecido como o Baixo Amazonas, essa região a partir de Belém, e onde se encontra a cerâmica marajoara. Nesse território, o contato com as populações indígenas foi mais fácil, até porque eles já tinham muito contato, estabeleciam comércio também com as grandes vilas. Então, aqui tem o processo de fabricação de uma canoa. Os indígenas eles queimam o tronco da canoa para transformar ela, fazer aquele oco, onde as pessoas podem ficar na canoa, ornamentos indígenas, flechas, e é um trabalho muito precioso. Se você observar cada desenho deles, é por isso que eu disse no início que é impossível
desprezar qualquer um deles. Até porque são documentos históricos. Algumas desses registros de cerâmicas, por exemplo, essas cerâmicas não são encontradas mais. Algumas etnias indígenas já não existem mais. Então, cada imagem dessa expedição é muito importante para nós, hoje ainda. Aqui também, ainda no Baixo Amazonas, um dos produtos muito importantes era justamente os manufaturados, os derivados da tartaruga. Então, aqui nessa cena, você vai ver a viração das tartarugas, que é todo um processo, e o fabrico de manteiga de tartaruga. Aqui, eu coloquei essas duas imagens juntas, porque também é importante, como nós estávamos falando, dessa dificuldade da pesquisa histórica. Você imagine que essas obras de mais de 250 anos, muitas delas foram perdidas. Então, algumas das obras originais da viagem filosófica foram retrabalhadas. Volta, por favor, naquela imagem, porque eu quero mostrar um pouquinho. Por favor. Vocês vão reparar a diferença de qualidade entre as duas imagens. A primeira é uma obra original de um dos desenhistas. A segunda já é uma réplica do século XVIII, provavelmente. Ela tem uma qualidade completamente diferente, um estilo de desenho diferente dos desenhistas originais da viagem filosófica. Mas é importante nós sabermos isso, que até alguns desenhos foram retrabalhados em Portugal nos últimos séculos. Tá bem? Obrigado, Paulo, por ter voltado. Imagina, Klaus. Eu acho que a maior riqueza, na verdade, né, quando a gente trata desses aspectos históricos, essa riqueza das imagens que você trouxe para a gente aqui hoje, é justamente perceber esse cotidiano, né? Esse dia a dia das pessoas naquela época. Porque, assim, quando a gente fala em história, né, em aspectos históricos, a gente fala muito sobre descobertas, guerras, né? Até sobre as relações sociais que existiam naquele tempo. Mas são poucas fontes documentais que nos permitem, de fato, perceber como é que se dava aquela vivência diária, né? Como é que acontecia, igual naquela imagem que você trouxe aqui pra gente, né? Das pessoas nadando, pintando em cima dos barcos. Essa última imagem agora, interessantíssima, né? Sobre a produção, o dia a dia. Então, como é que funcionava? E os viajantes, eles conseguem nos trazer muito isso, né? É fantástico mesmo. É verdade. Nossa. Em termos desse contato humano, é muito amplo, são muito amplos os aspectos dessa viagem. Porque o Alexandre Rodrigues Ferreira, quando ele desembarca em Belém, que já era uma cidade grande, mesmo sendo uma cidade grande, ele é visto como uma sumidade, como, além de ser um enviado da corte, numa missão oficial de Estado, chegando nesses recônditos do mundo. Alguns desses governantes já há muito tempo não tinham contato com esse tipo de abordagem. Por quê? Porque, além dele vir demarcar e fazer toda a pesquisa científica, Amanda Coroa também, ele é visto como uma pessoa que pode levar também informações negativas para a corte. Como, por exemplo, desmandos, como que um governante tem trabalhado a sua governança naquela região. Então, à primeira vista, ele era recebido com todos os rapapés, festas, homenagens, ele proferia muitos discursos, era convidado para falar da experiência dele. No entanto, o Alexandre Rodrigues Ferreira, ele tinha 27 anos de idade, ele era recém-formado e esse era um trabalho de campo. Ao mesmo tempo que ele tinha uma formação importante que o habilitava para várias questões técnicas e específicas que precisavam do apoio dele nessas regiões, ele era consultado sobre tudo o que você possa imaginar. Então, uma pessoa doente pedia um remédio, um escritor pedia para enviar um poema à rainha Dona Maria I, um geólogo enviava pedras para ele analisar aquelas pedras, para dizer se aquilo tem um potencial de mineração. A vida dele foi muito intensa.
E se na grande cidade, que é Belém, ele era visto assim, você imagina conforme ele adentra a Amazônia e vai chegando cada vez mais distante, nas vilas mais longínquas das fronteiras já da Amazônia brasileira, como ele não era visto. Ele realmente era uma figura de autoridade, ele exercia essa figura com bastante clareza, segundo relatos. Todos os relatos dizem que ele era uma pessoa muitíssimo dedicada a todos esses aspectos que envolviam a viagem, que tinha uma dedicação, até porque não tinha como ser diferente, além do normal para aquilo. Ele viveu essa viagem. E eu posso dizer a ti que essa viagem foi o trabalho da vida dele. Só para fazer esse comentário. Bom, vou continuar aqui com as imagens para que você possa continuar contando para a gente como é que se deu essa expedição toda, né? Ao longo desses muitos anos em que ele se dedicou, né, a vida a essa tarefa, que, digamos, era uma árdua tarefa, né? Porque, assim, os percalços eram muitos, nem sempre a pessoa contava, né, com boas condições de saúde, né? Os males dos trópicos, como eles chamavam, eram muito grandes, né? Então, assim, a pessoa estava sujeito a mortes, sujeito a perdas, né? De todos os tipos. Isso é muito comum também nos relatos, né? Que os próprios viajantes do século XIX também fazem. Quando você pega alguns manuais, né, do Santin-Lai, por exemplo, você vai vendo ele falando, né, além dos caminhos e de como ele ficou abrigado, né, em tal sítio, o que ele comeu, os negros novos passando e tudo mais, como é que eram difíceis essas jornadas. E eu fico imaginando uma jornada feita, né, num rio. Era realmente, né, via fluvial, devia ser uma aventura muito grande. Sim, esses relatos todos, a viagem filosófica ela foi bastante bem documentada em termos oficiais, houve uma troca de correspondências muito grande. Então, o Alexandre Rodrigues Ferreira, durante esses 9 anos, ele ficou em contato permanente com Portugal através de comunicações. Ele recebia ofícios e tinha uma rigidez. A viagem ela tinha uma rigidez, tinha que ser cumprida dentro de determinados parâmetros. Tinha que ter uma duração específica, que a princípio não era de 9 anos. A viagem ela foi se prolongando justamente por essas dificuldades. Subir o rio é muito mais difícil do que descer o rio. Então, só esse fato já mudou toda a cronologia de como aconteceu. E esse contato com essa realidade amazônica, praticamente, em termos europeus, quem relata isso mesmo é o Alexandre Rodrigues Ferreira, mas esse material ficou desconhecido ainda por quase um século depois do fim da viagem filosófica. Então, o Alexandre Rodrigues Ferreira ele produziu muitos relatos, mas eles ainda permaneceram muito tempo não divulgados. Podemos passar para a próxima imagem? Claro. Eu emendo também nessa... Ainda nesse sentido, vou fazer só um último comentário, assim, né? Que normalmente, quando a gente fala em viajantes, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, no caso do Alexandre Rodrigues Ferreira, ele estava no Brasil e a comunicação que ele tinha que manter, né, com a coroa, demorava um pouco, né? Assim, essa comunicação, esse vai e vem de informações, né, de correspondências. Então, é interessante pensar também, né, em tudo que você falou, e você destacou esse papel, esse viés um pouco de autonomia, né, que ele tinha também perante aquela expedição, né, porque como feitor da expedição, por mais que ele devesse explicações, né, à coroa e tudo tivesse digamos assim, um roteiro, ele também tinha que tomar muitas decisões ali com a comitiva dele, decisões que aconteciam no próprio cotidiano da viagem, né, e é isso que faz tudo ser tão real, digamos assim, né. Claro, você imagina, por exemplo, materiais de desenho, sempre pensando nesse lado do desenhista. É claro que em algum momento acabou o material de desenho. Teve pontos que a expedição ficou parada porque necessitava que a remessa de Portugal chegasse. Apesar da dificuldade toda, a distância, nessa época tinha algumas caravelas que faziam a inacreditável marca de 100 quilômetros por dia de navegação.
Então, conseguiam fazer, às vezes, essa viagem em 30 dias, 40 dias. Então, a viagem ela teve vários momentos de parada. E ele utilizava como ponto de apoio as fortificações militares que haviam na Amazônia nesse período. Os jesuítas não estavam mais, porque fazia parte da reforma pombalina a perseguição aos jesuítas. Então, ele também encontrava, por outro lado, até décadas antes, tinha as missões jesuíticas. As missões jesuíticas, de alguma forma, elas já tinham um contato mais profundo com as populações indígenas. Então, o Alexandre Rodrigues Ferreira ele adentrou nessa viagem sem nem poder contar com o apoio dos jesuítas que estavam nessa região. Então, realmente, tem muitos meandros essa história. E o contato dele com Portugal era constante, porque esses artefatos, entre os artefatos, havia muitos animais. Então, eles mandaram remessas de animais tratados, numa forma da época, processos que ainda não eram muito adequados de empalhar esses animais. Então, alguns deles eles eram remetidos para Portugal durante a viagem. Tinha sempre uma ida e vinda. E, às vezes, esse material chegava em Portugal e ele recebia uma reprimenda, porque um pássaro chegou mal conservado, porque faltava penas, porque faltava isso, porque faltava aquilo. Então, além da comunicação oficial, ele recebia também a extraoficial, as broncas nos momentos em que ele tentou sair um pouquinho do roteiro. Ele chegou a sugerir mudar um pouco o roteiro. Ele gostaria de ter descido o Rio Tocantins, e não foi autorizado a ele entrar no Rio Tocantins. Ele tinha que descer o Rio Madeira, e seguiu pelo Rio Madeira. Então, às vezes, ele ficava 2 meses parado num lugar à espera de uma resposta de Portugal se ele ia para um rio ou para outro. Na imagem seguinte, que nós vamos tratar justamente da viagem pelo Rio Negro, exatamente, que é a parte mais elaborada da viagem. Essa parte da viagem, ele percorreu em 3 anos e meio. Então, o que aconteceu? Quando ele chegou nessa região do Baixo Rio Negro, Médio Rio Negro, Alto Rio Negro, Rio Branco, ele fixou a expedição em Barcelos, a cidade de Barcelos. Aliás, é muito curioso também, para quem é de Portugal ou conhece Portugal, os nomes dessas vilas amazônicas, todas elas são de cidades portuguesas. Oeiras, Barcelos, Monte Alegre, e algumas outras que já começavam a surgir com nome mais nacional, os nomes de santos e afins. Mas é interessante isso, ele chegar numa cidade de Barcelos, no meio da Amazônia. Aqui, eu vou fazer um adendo que o Alexandre Rodrigues Ferreira ele foi expressamente indicado a não navegar pelo Solimões. Solimões é a forma como o Rio Amazonas é conhecido na vertente que desce do Peru e Bolívia, já nas fronteiras de Peru e Bolívia. Por quê? Nós conhecemos essa palavra, Solimões, mas nessa pesquisa que eu fiz, eu descobri que Solimões era uma forma que eles diziam justamente para designar essa região, que era uma região que tinha indígenas muito agressivos e que utilizavam as arabatanas, muito poderosas. Então, proibiram o Alexandre Rodrigues Ferreira de entrar na vertente Solimões do Rio Amazonas. Então, ele sobe o Rio Negro, para em Barcelos. De Barcelos, primeiro ele explora o médio Rio Negro e o alto Rio Negro, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, e chega nas fronteiras. Então, esse objetivo de chegar às fronteiras, exatamente nesse momento, após a demarcação do Tratado de Madrid, era muito importante realmente para proteger essas fronteiras das invasões de ingleses, franceses, holandeses. As navegações nesses rios, elas aconteciam também de forma não autorizada. Então, há relatos do Alexandre Rodrigues Ferreira de ter avistado um barco francês, aí ele tinha que enviar um ofício, fazia parte da função dele enviar um ofício comunicando que foi avistado um navio, aí iam averiguar que navio era aquele. Então, já nesse momento, a preocupação realmente de demarcar o território
e fortalecer essas fronteiras é muito grande. Podemos passar para a próxima imagem? Aqui, a Vila de Barcelos, uma ilustração original dos desenhistas da Viagem Filosófica, a Vila de Barcelos hoje, a Vila de Santa Isabel do Rio Negro. Eu fiz questão de colocar essas imagens amazônicas porque fala muito de Amazônia, mas muita gente não conhece, nem fisicamente, nunca esteve lá, mas também, às vezes, ouve dos noticiários, mas não tem essa dimensão da floresta, da dificuldade de uma viagem pela Amazônia, ainda hoje. Ainda hoje você pega um barco na Amazônia e fica num barco 7 dias, 10 dias, para ir de determinada região a outra. Ainda hoje as pessoas adoecem, como você disse. As doenças estavam aí nesse momento muito fortes. O Alexandre Rodrigues Ferreira, por exemplo, ele detectou o beriberi. E o beriberi é uma doença que viria a realmente ser conhecida um século depois, já no ciclo da borracha. Mas nas pesquisas dele, os cientistas portugueses já tinham conhecimento dessa doença através da Viagem Filosófica. Podemos seguir para o próximo slide? Eu adoro essa imagem. Essa imagem diz muito de como a expedição acontece quando ele começa realmente a embrenhar nessa parte amazônica do Alto Rio Negro e do Rio Branco, já na região do Rio Maú e Uapés. Eles tinham que ir numa canoa muito pequena. E essa imagem ela é muito simbólica, porque vocês veem aqui à frente 5 nativos indígenas e, do outro lado, o Alexandre Rodrigues Ferreira nessa proteção vermelha na canoa, os 2 desenhistas sentados, o jardineiro botânico e um quarto de apoio ali para remar. Então, você imagina entrar naqueles igarapés muito estreitos, sempre indo contra a maré. Por isso que os índios estão à frente, porque à frente eles podem fazer um esforço maior, às vezes até conseguir tocar o fundo do igarapé, porque quem não conhece a Amazônia, o fundo dos leitos dos rios amazônicos é muito arenoso. Então, em alguns pontos, eles realmente conseguiam colocar aquelas... não sei que nome se daria isso. Remos. Como não sei que nome se daria isso? Remos. Os remos à frente, os remadores à frente, a bandeira de Portugal. É uma imagem muito curiosa essa. Podemos passar para a seguinte? Aqui, só para complementar essa questão da navegação, Ana Paula. Isso é no Alto Xingu, São Gabriel da Cachoeira, Rio Ixié, Uapés, Rio Içana. Aqui vocês conseguem ter um pouco o aspecto visual do que eles encontraram. E essas 2 imagens aqui, elas são muito curiosas, antes de passar para outro ponto, porque elas retratam etnias indígenas, os Tucuna e os Cambeba, e são bastante diferentes do que se espera encontrar das populações amazônicas. Esse, particularmente, o índio Cambeba, ele está vestido. E esse tipo de vestimenta já é muito mais próximo das etnias indígenas do Peru, porque aqui já está na divisa com o Peru. Então, essa influência também da região sobre a cultura, tudo isso foi sendo registrado por eles, pelo naturalista e pelos desenhistas. Exatamente. Aqui se observa bem isso. Como se forma toda a bacia hidrográfica do Amazonas. Toda essa água que desce do Amazonas vem das cordilheiras que estão na fronteira do Brasil, hoje, né? Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia. Toda a cordilheira no degelo, enviando essa água toda para formar essa bacia hidrográfica do Amazonas. Aqui tem um peixe que é acariguaçu, e ao lado tem uma foto desse mesmo peixe empalhado. Esse peixe empalhado que está na imagem aqui ao lado é da Viagem Filosófica.
Então, esse é um peixe que foi enviado pela viagem filosófica, foi empalhado em Portugal e hoje ele está em exposição no Museu de Ciências da Universidade de Coimbra. Essa é a única imagem que eu encontrei disponível desse acervo. Por isso que ela é tão antiga. Paulinha? Algo a declarar? Acho tudo uma riqueza muito grande, né? Você vê, assim, pela própria imagem que você trouxe, né, desse peixe, como era real, né? Como era, de fato, visível, né? Essa descrição, essas imagens que eles traziam, né? Por que eles dedicavam tanto tempo, né, aos desenhos, aos relatos? Porque, de fato, eram imagens fidedignas, né? E, assim, isso é de uma grandeza muito grande, porque naquela época em que você não conhecia nada, né? Em que a gente não tinha arcabouço nenhum, além desses viajantes que estavam aqui, para falar como era, né, esse lugar. Porque, assim, se conhecia muito, como você mesmo disse, né, até no início do processo da colonização, a costa brasileira, né, o litoral. Chegar no interior do Brasil foi um aspecto, né, de muita bravura, remetia, né, muita coragem, porque, como você mesmo ressaltou e muito bem, tinha esses aspectos fantasiosos sobre o que eles iriam encontrar lá dentro, né, como que era essa população que vivia lá, como é que era esse território inóspito, né, cheio de matas, né, enfim. Foi muito rico todos esses detalhes, todas essas imagens, e, de fato, tudo isso tem uma contribuição muito grande para nós, hoje em dia, e, imensuravelmente, uma riqueza muito grande naquela época, né? Para que as pessoas começassem a conhecer o que era o Brasil, né? E principalmente porque quando a gente fala em Brasil, principalmente nos séculos, né, 18, como quando se deu essa expedição, nós falamos muito sobre Minas Gerais, né, sobre a descoberta do ouro, sobre, né, inicialmente nós falamos do Nordeste com a produção açucareira, nós falamos logo em seguida sobre Minas Gerais, né, com a descoberta do ouro, e logo em seguida a gente continua com o nosso foco, né, no Sudeste, porque daí vem a produção de café. Então, assim, a gente tem vários ciclos econômicos dentro do Brasil e a gente muitas vezes pouco se atenta para a riqueza inteira que existia na região norte, né, na Amazônia, como é que funcionava isso tudo. Então, assim, essa expedição, como eu disse já, né, essa exposição, através dessa expedição que você retrata, né, que você traz para nós, ela é de uma importância muito grande do ponto de vista histórico, né, e isso tem que ser mencionado várias vezes, porque é de uma riqueza extremamente gigantesca, todas essas imagens, todo esse arcabouço de pesquisa que você está nos trazendo hoje. E esse aspecto econômico é muito importante também, porque nesse contexto da viagem filosófica, uma outra questão muito importante é justamente a decadência das minas, tanto do ouro como do diamante. Nessa época, a coroa portuguesa, já com posse dessa região norte e centro-oeste, a centro-oeste, já desde essa época, já estava sendo destinada à agricultura. E a região norte, apesar de não parecer importante, esses derivados de tartaruga, produtos, as drogas do sertão, tudo que era trabalhado ali, até a renda de bilro, né, feito naqueles tear, que tem umas pedras embaixo, vai trançando as rendas, eram produtos de exportação. A própria cerâmica, a cerâmica que se encontrou no Baixo Amazonas, muitas delas foram remetidas também a Portugal. E se os próprios portugueses não tivessem interesse, já tinham, os europeus em geral, e essa cerâmica marajoara, hoje elas são expostas em museus do mundo inteiro. Você pode entrar no Louvre e encontrar uma cerâmica marajoara. Uhum. Então, todos esses produtos da Amazônia, nesse momento, interessavam a coroa portuguesa. Isso que você disse de como retratar a Amazônia é importante. Hoje, uma pessoa pode abrir o site da exposição e falar um monte de papagaio. Na época, aqueles papagaios não estavam catalogados, o Darwin ainda era uma criança. É importante ressaltar esse aspecto.
Ia começar a trabalhar a teoria da evolução justamente influenciado por esses primeiros desenhistas naturalistas e essas imagens. Então, por exemplo, você imagina para um Darwin, já no século XIX, entrar em contato com uma imagem de um papagaio amazônico, um australiano e um outro do Caribe. Isso, para uma pessoa que depois desenvolveria a teoria da evolução, é ouro. Com certeza. Então, tudo é muito importante, né, nesse aspecto. Não é? Então, os desenhistas, eles eram conhecidos como desenhistas generalistas. Eles não eram especialistas em nada. E é curioso, porque é bom falar um pouco das características de cada um deles. O Codina, o Joaquim José Codina, ele era mais especializado em engenharia, arquitetura, projetos. Então, ficou ao encargo dele, em grande parte da viagem, tudo que tivesse aspectos mais técnicos, tudo que fosse copiar o edifício como ele foi feito, o projeto para um edifício novo, ele cuidava dessa parte. Mas também, sendo um grande desenhista, fazia também trabalhos de aquarela, pintou peixes, fez aves também. Mas o grosso do material produzido pelo Codina são os aspectos arquitetônicos. E o Freire era um desenhista mais artístico. Então, essas grandes panorâmicas, os desenhos mais detalhados, às vezes uma questão antropológica, um desenho de povos indígenas, eram feitos pelo Freire. Então, cada um deles, mesmo não tendo uma formação específica, seja em botânica, seja em arquitetura ou qualquer outra área, zoologia, eles tinham que trabalhar com acuro técnico. Da mesma forma, o botânico. O botânico, ele preparava as flores para o desenho. Então, o botânico, ele era realmente um botânico. Ele mostrava cada parte da flor, separava as pétalas. Então, os desenhos da expedição, eles têm um valor científico nesse sentido importantíssimo, porque são espécies que ainda não tinham sido catalogadas, e algumas delas não foram muito mais catalogadas do que pela viagem filosófica depois. A Amazônia ainda é um grande mistério. Com certeza que é. Justamente porque nossas maiores produções, né, em relação aos viajantes e demais aspectos da história estão normalmente concentradas na região, né, no eixo sul-sudeste, digamos assim, né? Então, assim, pensar nesse sentido a Amazônia é realmente muito importante. Ana Paula, você pode colocar o próximo slide? Claro, com certeza. Porque agora que eu vi, o tempo voa na live, gente. Aqui é a região do Rio Branco, só para nós passarmos para a terceira fase também. A região do Rio Branco são outros rios, e vai até a divisa com a Guiana. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui já é um forte, o Forte de São Joaquim, em Rio Branco. Era muito importante também para eles documentar os fortes existentes, mandar para a corte essas ilustrações também de como os fortes estavam. Eles ficavam muitas vezes nesses fortes. Pode seguir, por favor. Aqui já na divisa com a Guiana, Rio Maú. E aqui muito interessante, porque eles chegam até essa região próxima ao Pico da Neblina, ao Monte Roraima. São regiões fantásticas do Brasil, até hoje ainda pouco conhecidas. Podemos seguir viagem. Esse é um aspecto muito curioso que é importante marcar sobre essa questão econômica. Você vê aqui, ó, ofício de Alexandre Rodrigues Ferreira para o primeiro conde de Linhares, dando seu parecer sobre a cola de peixe vinda do Pará, comparando-a com a vinda da Rússia. Nesse momento era muito importante a questão da cola, para colar correspondências e afins. Tinha uma licitação entre a cola russa ou a cola brasileira. Então, cabe ao Alexandre Rodrigues Ferreira falar dessa propriedade da cola, enviar para Portugal chegar à conclusão se vai desenvolver essa cola brasileira ou se vai continuar a comprar da Rússia. Esses aspectos que eu disse, tudo interessava a Portugal. A manufatura de tecidos, instrumentos musicais, como os indígenas produziam materiais que poderiam ser
aproveitados economicamente também. Podemos seguir? E chegamos à terceira parte da viagem, que é a capitania de Mato Grosso e Cuiabá. Ele também fica em torno de 2 anos e meio nessa região, desce pelo Rio Madeira, toma o Rio Guaporé, chega ao Forte Príncipe da Beira, que vira um centro de referência. A partir dali, ele também percorre outros rios, porque esses são os rios principais. Mas na expedição, eles entraram também por rios secundários, por igarapés. A próxima imagem, por favor. Aqui, Rio Madeira, Rio Mamoré. Vocês percebem as diferenças de cores de rios, rios serpenteados, rios mais profundos, rios mais rasos. Mais uma foto, por favor. Essa é uma ilustração muito bonita, que é dos índios Guaicuru, atravessando um rio. E essa é bem nessa região do Mato Grosso. Isso para mostrar essa diversidade também de grupos indígenas. Essa região, que já é próxima do Pantanal, a utilização de animais de tração já é mais possível, por isso a agricultura também nessa região vai ser mais explorada no futuro. Próxima foto, por favor, Ana Paula. Aqui um momento importante da viagem, que é essa parada no Real Forte Príncipe da Beira. Esse Real Forte levou esse nome porque ele foi uma homenagem da rainha Dona Maria I, que era quem estava no reinado durante o período da viagem filosófica, em homenagem ao filho dela, o Dom José, que havia falecido em 1756. Então, esse forte é uma homenagem ao príncipe. E, ao mesmo tempo, o botânico, o Agostinho do Cabo, ele faleceu justamente nessa região. Ele teve uma das febres delirantes, causadas provavelmente por insetos da região e doença que até hoje não se tem claro de que doença ele morreu, mas foi uma febre muito forte. Então, ele faleceu em 1789. E há relatos de que o desenhista Codina também faleceu em 1791, também nessa região de Mato Grosso e Cuiabá. No entanto, aquilo que nós falamos no começo, as informações são muito desencontradas. Então, há quem diga que Codina morreu em 1791 e há quem diga que viu Codina desembarcar em Lisboa em 1792. Então, aí a pesquisa histórica ainda está em aberto, esses personagens precisam ser pesquisados. Aqui eu coloquei 3 flores em homenagem a esse lugar um pouquinho mórbido, né? Homenagem ao príncipe morto, ao botânico morto e ao possível desenhista morto também. Seguimos para o próximo slide. E, no fim da viagem, finalmente, toma a direção do rio Cuiabá. O rio Cuiabá já é uma região pantaneira, até por isso eu separei aqui uma foto com bastantes crocodilos, porque já dá bastante essa ideia do Pantanal, uma região mais plana, de alagadiços, nem por isso menos perigosa, nem por isso menos difícil, mas as ilustrações começam a sofrer uma mudança de característica dessa região. Aqui vocês vão poder ver engenho de açúcar, casa do capitão do engenho de açúcar, já começam a aparecer esses elementos mais agrícolas, não é? Eles estavam a conduzir mais a economia na agricultura, na região centro-oeste. Seguimos para o próximo. E aqui, Ana Paula, eu até separei isso ontem, lendo toda a tua pesquisa, essa questão do contato com o escravizado e com as populações africanas que estavam no Brasil nessa época. Essas são as 2 únicas imagens na expedição que você tem identificado figuras negras. Aqui no engenho de cana, movido por roda hidráulica, e aqui a própria legenda diz, viola que tocam os pretos. Então, esses são os 2 únicos momentos da expedição, conforme o publicado pela Biblioteca Nacional, que você tenha esse contato com a população escravizada. Algo a declarar? Só podemos declarar coisas boas, Klaus.
Isto realmente está a ser uma experiência histórica. Desculpa, alguns probleminhas técnicos que sempre acontecem Não, ao acho vivo. que Isso aí, né? Principalmente quando a gente está lidando com tecnologia, com compartilhar a tela, voltar a tela. eu acelerei um pouquinho também, até porque eu percebi que a hora está um pouco adiantada. O tema é muito vasto, é impressionante, eu não falei quase nada. Daria fazer uma live de 6 horas. E agora está na hora de regressar e se calhar conversar um pouco como foi o regresso, Sim. não é? Quando a viagem terminou e podemos voltar naquela, só para finalizar essa imagem anterior. Essa? Isso. Que esse é o fim da viagem, quando ele chega a Cuiabá. Aqui tem uma imagem da vila de Cuiabá nesse período, e abaixo a cidade de Cuiabá hoje, que é uma cidade imensa, e o rio Cuiabá na região. No website, na nossa concepção da exposição, foram incorporados também vídeos do ICMBio. O ICMBio é o Instituto Chico Mendes, e é muito importante esse trabalho do Instituto de Conservação. Então, se você pudesse clicar, tem um vídeo aqui, pode deixar a oncinha aí enquanto eu falo. É muito importante essa divulgação também das instituições que, na medida do possível, têm conseguido cuidar do meio ambiente e proposto atividades que possam conservar essa região, a região amazônica, a região do Pantanal. Então, eu gosto sempre de valorizar esse trabalho do ICMBio, porque por mais que se diga que muitas vezes não consegue abranger todos os aspectos da Amazônia, é um trabalho que não se pode dispensar, jamais. E o próximo slide. E, finalmente, o retorno a Lisboa. Aqui eu coloquei um pouquinho, apenas algumas referências das minhas fontes de pesquisa, mas no site da exposição, na última página, que é o Diário de Bordo, tem quase uma centena de links que vocês podem consultar por vários aspectos da viagem filosófica. Muito bom. Perfeito, muito bacana mesmo. Eu acho que é interessantíssimo assim, você perceber, principalmente ao longo da exposição, né, quando você está navegando no site, como é que essas regiões, né, as representações das regiões vão mudando, né, as características, a própria população de indígenas e logo depois de escravizados que começam a aparecer, como é que isso tudo é bem retratado por esses viajantes, né, ao longo desse roteiro todo que a viagem, né, filosófica fez. É realmente muito interessante e é uma pesquisa muito, muito, muito rica e muito, digamos assim, importante, né, para o contexto da história do Brasil. E a viagem durou 9 anos, né? O site não deve ser visitado em 9 minutos. Dêem atenção, realmente, ao trabalho que esses homens valorosos fizeram nessa pesquisa. Com certeza. Sim, sim. E agora, assim, muito rapidamente, quando eles regressam a Portugal, qual é o impacto, como é que foi a recepção? Marisa, o Alexandre Rodrigues Ferreira, 1 ano antes do fim da expedição, ele pediu autorização à corte portuguesa para fazer uma visita aos pais dele em Salvador, antes de voltar a Lisboa. E ele esperou 6 meses por essa resposta e foi negado. Então, ele ficou quase 1 ano à espera tanto do transporte, do restante do material da expedição, porque a expedição ela foi enviada aos poucos para Portugal. Em Portugal já havia os profissionais também da Universidade de Coimbra, do Jardim Botânico da Ajuda, trabalhando nesse material, mas ele ainda ficou quase 1 ano na região de Belém, até que conseguisse realmente encaminhar o restante desse material. Então, um detalhe curioso, um dos navegadores que fez o transporte a Portugal de grande parte desse material durante a exposição, ele não recebeu.
Então, chegou ao fim da exposição, ele deu a conta para o Alexandre Rodrigues Ferreira. Eu transportei todos esses anos e nunca recebi nada. Mas ele continuou a fazer a navegação, ele colocava o material, às vezes, em outros transportes que ia fazer, e fez. O Alexandre Rodrigues Ferreira, para tentar se redimir com esse capitão de navio, e disse que se casaria com a filha dele. Porque o senhor, o capitão, havia gasto praticamente todo o soldo que seria destinado para o casamento dela. Então, o Alexandre Rodrigues Ferreira, ele se casa com a filha desse capitão, a dona Germana, é quem vai com ele até Portugal. Eles vivem os anos finais do Alexandre Rodrigues Ferreira, que ainda viveu quase 20 anos depois do fim da expedição, casado com essa senhora por arranjo, como pagamento pelo senhor ter transportado. O que deve se ressaltar que era muito comum de acontecer naquela época, né? Os casamentos eram completamente arranjados, né? Devido às relações sociais, mesmo econômicas, muitas vezes se arranjava o casamento familiar para não ter que se dividir a herança, né? Não ter que se dissipar essa herança fora do núcleo familiar. Então, realmente é muito interessante toda essa história. E ele chega a Portugal. É claro que ele teve todas as condecorações possíveis, todo o reconhecimento possível por parte da corte, mas o próprio tempo que durou a expedição, o próprio volume do material coletado, acabou virando, naquele momento histórico, porque nós temos que lembrar que já nesse fim do século XVIII, a Europa vai entrar em convulsão, vai acontecer a Revolução Francesa, tudo vai mudar, os paradigmas vão mudar. Os paradigmas científicos de 9 anos depois já haviam mudado também. Então, o que acontece com a viagem filosófica? O Alexandre Rodrigues Ferreira, ele passa ainda... Há quem diga que não, que ele chegou a Portugal e esqueceu o material. Mas eu fiz pesquisas e outros pesquisadores muito interessantes dizem que ele ainda trabalhou muitos anos no material, na catalogação, na identificação desse material. Mas esse material sofreu muitos reveses nas décadas e nos séculos seguintes. Ao mesmo tempo que ele estava um pouco desprezado, havia pessoas muito interessadas nele. Então, quando Napoleão invadiu Portugal, nas invasões napoleônicas, um dos naturalistas franceses, o maior objetivo dele era levar para a França todo esse espólio da viagem filosófica. Por essa questão da viagem filosófica não estar disponível, porque alguns caixotes e baús ainda estavam lacrados, 20 anos lacrados. Então, o material se deteriorou muito também. Por isso que muitos desenhos foram refeitos pela Casa do Risco. O próprio Freire, o desenhista Freire, viveu muito, ele viveu 87 anos. Até o fim da vida dele, ele coordenou trabalhos de restauro e resgate desse material. E o fim do Alexandre Rodrigues Ferreira foi um pouco melancólico, porque essa própria experiência de imersão na Amazônia, essa distância da Europa e desse pensamento europeu, esse contato com as populações indígenas, o tornaram uma pessoa ensimesmada. Ele tinha uma certa dificuldade, inclusive, de falar da expedição e, às vezes, o que naturalistas da época faziam a vida, dando palestras sobre suas viagens, o Alexandre Rodrigues Ferreira não fez. Então, esse material ele ficou ainda quase um século guardado, foi resgatado muito posteriormente. A publicação da Biblioteca Nacional é a única que foi feita. Demorou quase 50 anos para que a publicação fosse feita. Foi um esforço do Senado brasileiro e da Câmara dos Deputados, deputados e senadores, alguns que trabalharam fortemente por essa causa, durante quase 30 anos, porque a verba para o restauro, o resgate dessas obras e publicação foi grande também. Então, a viagem filosófica, ela ainda está em aberto. Hoje, quando você lê alguma coisa sobre ela, de gente que escreve sobre ela hoje, o tom geral é que precisa ser pesquisado ainda mais. Os historiadores de hoje precisam se debruçar sobre essa viagem, sobre esses personagens, sobre esses dados, porque nós ainda temos muito a retirar dessa experiência.
Com certeza, em todos os aspectos, eu acredito, né? Dá para você abrir, na verdade, a expedição te abre uma possibilidade infinita de análises, né? No campo social, no campo econômico, no campo cultural, né? Até mesmo das relações políticas que se davam ali, né? Através das comunicações, dos ofícios, né? Que esses viajantes, eles tinham que mandar, né? Para a corte. Então, assim, as possibilidades de análise são muitas, realmente precisam de mais pesquisas históricas que se dediquem a esse tema. E daí também a importância de conservação do nosso arquivo histórico, né, dos nossos arquivos históricos. Porque muitas vezes nós que somos historiadores temos nossa pesquisa meio que travada ou limitada devido à má conservação desses documentos e através das quais a gente não consegue avançar, né, no desenvolver de algum tema. Isso acontece muito, principalmente, né, com essa história do século XVI, XVII, né, XVIII, igual aconteceu o contexto dessa expedição. Isso é muito comum, assim. Então, é sempre pensar na conservação desses documentos e incentivar novas pesquisas que se dediquem, ao meu ver, a regiões que não sejam já conhecidas, né? Não sejam tão abordadas historicamente, como, né, a região norte, por exemplo. É verdade. Esse aspecto da literatura, da viagem, é muito interessante. O Alexandre Rodrigues Ferreira produziu mais de 400 documentos dessa viagem. Então, você tem realmente documentado cada passo que foi dado oficialmente, tem o diário dele. A viagem em si também tem esse aspecto cultural, porque nós temos que lembrar que, como você disse no início, antes da abertura dos portos, antes de 1808, as publicações no Brasil não eram necessariamente incentivadas. Nós temos que lembrar que Portugal, no começo volta de 1700, 1720, fez uma coletânea de textos literários das colônias, todas, menos do Brasil. E aí que nasce a nossa primeira academia brasileira, a Academia Brasileira dos Esquecidos. Foi criada em 1725 porque o Brasil foi esquecido do compêndio literário feito pela corte. Mas o Brasil não foi esquecido, o Brasil ficou fora, deliberadamente, dessa coletânea. Então, assim, até a literatura produzida no Brasil era de difícil acesso. Esses documentos, nós temos acesso a eles hoje, do Alexandre Rodrigues Ferreira, porque são documentos oficiais, e eu confesso que eu fiquei bastante impressionado de como são bem detalhados. Não dá para fazer uma pesquisa histórica, oficial, muito bem detalhada, mas nós sabemos que as histórias oficiais nem sempre são as melhores a serem contadas. Então, aí que realmente cabe esse trabalho dos historiadores e também dos criadores de arte, porque o Alexandre Rodrigues Ferreira é um personagem incrível, incrível, não só ele. Essa viagem incrível, ela é cinematográfica. No Brasil, nós devíamos ter um filme sobre a viagem filosófica. Devíamos ter uma peça de teatro juntando essas personagens, falando da viagem filosófica. Então, assim, são muitos aspectos a serem trabalhados ainda, e é um tema aí, eu acho que o importante da exposição, além do conteúdo, né, que nós estamos oferecendo, 300 ilustrações de 240 anos de criação, uma história maravilhosa do Brasil, também possibilidade de futuro. A Amazônia e as histórias da Amazônia, nós temos que torcer sempre pelo futuro e trabalhar pelo futuro, não é? É verdade, é verdade. Isso é muito relevante. Estamos mesmo a terminar. Eu queria só fazer aqui uma brincadeira com o Klaus, uma pergunta mais pessoal, saindo um pouco da viagem, mas ainda dentro do contexto da viagem. E pronto, ressaltando as devidas diferenças temporais, não acha também que a sua veia artística se relaciona um pouco com estes relatos dos viajantes, porque a sua pintura, Klaus, também nos traz muito dos locais por onde passou, por onde já viveu. Sim, totalmente. Foi identificação imediata, tanto pela questão da escrita, como das ilustrações e da pintura. Sim, e por isso que eu me apaixonei tanto por esses personagens também. São muito, muito interessantes de pensar.
por esse lado, como você tocou agora, né? O que isso transforma em minha vida também. Se você ver o meu primeiro livro, chama-se Escritos Degredados, né? Esses relatos de pessoas que estão degradadas em alguma parte. Isso tem a ver um pouquinho com o degredo também, estar numa Amazônia, distante de tudo. Então, todos esses assuntos, eles se entrelaçam. Eu vou ter um tempinho para agradecer. Sim, vamos agora para as palavras finais. Eu ia convidar-vos para as palavras finais para podermos encerrar a live. Começa o Klaus ou a Paula? Pode ser, Bom, pode ser. eu gostaria, antes, né, de citar algumas pessoas lá da Amazônia que estão nos assistindo e que deixaram alguns comentários, né? A Val Silva, de Belém do Pará, Glória Maria de Paula, de Guarajá-Mirim, Rondônia, Leila Martins, de Manaus. Também gostaria de agradecer a Sônia Speglish, acho que é assim que menciona. Se quiserem, né, podem me corrigir. A Pati Yamamoto, Bela Delfino, Celina Mercúrio, André Salazar Amaral, dentre outros que estão nos assistindo hoje, e que mandaram comentários muito positivos e emocionados, né, durante o executar dessa live. Então, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Vou aproveitar para fazer minhas considerações finais. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez pelo convite, parabenizar novamente ao Klaus, né, por essa exposição fantástica, a dedicação, o estudo, esse arcabouço todo de pesquisa que ele nos trouxe hoje. Agradecer também a Marisa e ao Sérgio, né, por estarem se empenhando tanto, na verdade, né, a essa virtualização das atividades do CCBA, da qual eu também estou participando. Então, gostaria de agradecer. Eu acho que nesse momento de pandemia realmente é muito importante que a gente consiga fazer atividades desse tipo. E, mais uma vez, ressaltar a importância histórica, né, dessa viagem filosófica, da exposição que o Klaus, né, nos trouxe hoje, e também deixar o convite para que todos acessem o site do CCBA e, de fato, né, consigam realizar essa viagem filosófica através da exposição, que está super bacana, vale muito a pena. E boa noite a todos, muito obrigada. Meus queridos, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse povo da Amazônia. Eu fiquei emocionado agora de saber que estão assistindo. É muito importante receber esse retorno de vocês, porque eu já conheci a Amazônia, mas muito superficialmente, como em geral as pessoas conhecem. Esse trabalho me deu a possibilidade de entrar nesse universo, conhecer um pouco mais. Hoje eu tenho vontade de conhecer lugares que eu nem imaginava que existiam, e que eu gostaria que essa exposição ajudasse a perceber essa dinâmica amazônica, que é muito diferente de todas as dinâmicas que acontecem em outros biomas brasileiros. Partindo, depois desse agradecimento aos amazônicos, eu agradeço muito a você, Ana Paula, muito obrigado por esse estofo teórico também que você trouxe aqui para essa pesquisa. Adoraria ter muito mais tempo, realmente daria para falar muito mais, chegou uma hora que eu tive que correr, mas um dia talvez uma live guiada, talvez uma viagem guiada, dê muito certo. Agradeço muitíssimo a Marisa. Marisa, eu espero que o nosso projeto venha se concretizar de forma real na sua gestão da administração do CCBA, e que você é uma parceira também maravilhosa e que eu creio que nós vamos ainda desenvolver muitos trabalhos juntos. É um grande gosto trabalhar contigo. Agradecer ao Sérgio de Toledo, o chefe do setor cultural da Embaixada, também por ter dado a possibilidade de que essa exposição viesse dessa forma, mesmo que não exatamente da maneira como nós gostaríamos, que seria presencial, mas trazer ela até a internet, ao Centro Cultural do Brasil, aos funcionários também, que são todos muito queridos, a Embaixada do Brasil, nosso embaixador do Brasil em Angola, o Sr. Paulino Franco Carvalho. E é isso, queridos. Muito obrigado. É um prazer. Obrigada. Obrigada pelas gentis palavras. Seria um sonho, realmente, podermos concretizar este projeto, materializá-lo
nas instalações do CCBA, vamos torcer por isso. E então temos mesmo que terminar. Visitem a exposição www.centroculturalbrasilangola.co.ao. Percam-se nestas imagens maravilhosas e vamos terminar então com um pequeno filme sobre a exposição e sobre as atividades no CCBA. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria só de pedir desculpa no final aos telespectadores, porque no início da live nós tivemos um pequeno problema com o vídeo, que foi exibido sem som. Então, eu gostaria de passar novamente os 2 curtos, né, muito curtinhos vídeos sobre a exposição filosófica. Boa noite a todos, muito obrigada. Viagem filosófica. Uma navegação virtual pelas galerias do Centro Cultural do Brasil em Angola, por entre imagens e sons da fauna, da flora e da cultura dos povos amazônicos, com base na expedição de 1783 do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. Conheça esse verdadeiro tesouro da biodiversidade, da história e da antropologia brasileiras no site do CCBA. Viagem filosófica. Uma expedição pela Amazônia do século XVIII, no site do Centro Cultural do Brasil em Angola. A exposição marca o 5º aniversário do CCBA, instituição da Embaixada do Brasil em Luanda. 5 anos de intensa atividade artística e criativa. Agora também online, no site do CCBA. Visitem. Boa noite. Boa noite.